Hoje você vai aprender comigo como começar a vencer um dos grandes males do século chamado depressão. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E eu começo esse vídeo te contando um caso real. Uma senhora veio me procurar e a primeira coisa que eu observei, a fala arrastada dela. Mas, é o jeito dela de falar? Não. Essa fala arrastada dela devia-se ao fato de que ela já fazia uso, há um bom tempo, de antidepressivos. Aí você pode pensar assim, mas faz uso deles há um bom tempo, que 1 ano, 2 anos. Presta atenção para você não se assustar. Há mais de 10 anos. Se você não se espantou com isso, desculpa, é porque você está no meio do gado e você engole tudo que lhe falam sem questionar e confirmando a verdade daquilo que está escrito na Bíblia, que diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Mas eu acho que você deve conhecer alguma pessoa que se assemelha um pouquinho ao caso dessa senhora. Eu acredito que sim. Agora vem a minha pergunta para você. Se a pessoa faz uso de antidepressivos, benzodiazepínicos há tanto tempo, é porque ela continua com um problema, correto? Porque se não tivesse mais com problema, não faria o uso desse tipo de medicação. Segunda pergunta: se a pessoa ela está fazendo uso desse tipo de medicação há mais de 10 anos, então é porque não tem efeito. Porque na teoria, a função de toda medicação, é o quê? Não sei. Permitir que o usuário alcance a cura. Mas nós vivemos num tempo onde as pessoas se acostumaram a simplesmente observar a melhora dos seus problemas. Então, para elas, não importa se elas se curam. O que importa é que elas melhoram um pouquinho. E elas acabam se habituando ao problema, que vão arrastando por anos e achando isso muito normal. Como é normal aquela frase que você já deve ter ouvido em algum momento na sua vida, que diz assim: você vai ter que aprender a conviver com esse problema. No, God! No, God, please, no! 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 Então, para a gente começar bem, uma vez que eu apresentei essa série de questionamentos para você, eu já consegui fazer o seu cérebro borbulhar. Então, o meu primeiro objetivo eu já consegui. Então, vamos em frente. Dentre todos os hormônios que o seu corpo produz, ele produz 4 em especial que são apelidados de os hormônios da felicidade. Anota aí para não se esquecer. Se você guardar na sua cabeça essa sigla que você está vendo agora, você sempre vai se lembrar desses 4 hormônios. Cedo, com S. S de serotonina, E de endorfina, D de dopamina e O de ocitocina. Se o seu corpo está produzindo de forma adequada esses hormônios, você nunca, absolutamente nunca, vai sofrer com depressão. Da mesma maneira que você também não vai sofrer com ansiedade. Mas, como o nosso foco hoje não é ansiedade e sim depressão, então vamos em frente. Por várias vezes eu lembrei a você aqui no canal que a partir de 2020, com todos aqueles eventos do vírus, os casos de depressão e ansiedade se multiplicaram assustadoramente, de tal maneira que se tornou uma coisa tão comum que as pessoas acharam normal. Só que não é normal. Porque você acabou de descobrir o seguinte: se você está com depressão, o seu organismo apresenta uma deficiência na produção desses 4 hormônios. Então, se você está com depressão, não é normal. Porque o normal é ter saúde, e ser saudável é também ter esses 4 hormônios em equilíbrio. Entendeu isso? Qual é a primeira coisa que você tem que saber? Existe um hormônio que o seu corpo produz que ele antagoniza, ele briga, ele combate esses 4 hormônios da felicidade. E esse hormônio é o cortisol. Ele é produzido pelas adrenais ou suprarrenais, com o seguinte detalhe: o cortisol é um hormônio necessário para o organismo para que você possa saber lidar com o estresse. Caso contrário, na primeira preocupação, você cairia morto. Então a gente precisa de cortisol.
O problema é que 2020 para cá houve uma elevação na produção do cortisol no organismo das pessoas. Então, quando ele é produzido de forma exacerbada, o que é que vai acontecer? Ele começa a antagonizar esses hormônios. Então, o lógico seria o quê? Você tomar aquelas atitudes ideais para começar a baixar a produção de cortisol no seu organismo. Não é lógico, mas vejam uma outra coisa que contribuiu a partir de 2020 para que esses 4 hormônios tivessem uma queda na sua produção. A luz azul do celular e da televisão. O seu celular e a sua televisão em casa tem 4 cores de luzes principais. Uma dessas, ela tem a capacidade de interferir na produção desses 4 hormônios, mas também de interferir na produção de um outro hormônio muito importante para você, a melatonina. A melatonina é conhecida como o hormônio do sono, ou seja, se a luz azul da tela do celular ou da tela da televisão interfere na produção de melatonina, significa dizer o quê? Que além da depressão, você também vai enfrentar o agravamento de distúrbios do sono, como por exemplo, o principal deles, a insônia. Mas como é que você poderia solucionar isso aí? De uma maneira bem simples, como a gente faz aqui, eu e a minha esposa. O meu celular e o celular da minha esposa, por exemplo, nós desativamos a luz azul. Então, se você olhar para a tela do nosso celular, você vai ter a impressão que ela é meio amarelada. Agora você já está entendendo qual é a vantagem disso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Que a gente vai ter um sono de muito melhor qualidade, só por causa disso. E a mesma coisa a gente fez na tela do nosso monitor aqui de casa, que por sinal nós não assistimos noticiário nenhum. Notícias de crimes, doenças, violência, etc. E isso eleva a produção do cortisol no seu organismo. E a gente não quer isso. Quando nós ligamos o nosso monitor, a nossa televisão, nós só assistimos programação de qualidade. E é claro, se eu estou falando de qualidade, eu não estou falando de Globo Lixo. Claro. Agora, sabe uma coisa interessante? Veja, eu citei uma forma muito simples de você começar a melhorar a produção dos 4 hormônios no seu organismo. Mas eu vou te dar mais uma muito importante. Algo que prejudica em muito a produção dos hormônios da felicidade no seu organismo e, portanto, é um fator agravante do desenvolvimento da depressão. É uma coisa chamada sedentarismo. Eu vou dar um exemplo. Todo dia de manhã eu corro. Então, todo dia, por causa da corrida que eu faço, o meu corpo produz endorfina. Olha só, ele está no meio daqueles 4. Só que tem uma coisa. Todo dia à noite eu faço musculação. E a minha esposa, idem. Então, pela segunda vez no dia, o meu organismo produz endorfina. Tá vendo que é fácil a gente driblar a doença e ganhar saúde? Só que agora eu vou te mostrar 2 processos que nós usamos dentro da medicina natural para reverter a depressão. Anos atrás, pesquisadores descobriram que todas as pessoas que sofriam com a depressão, presta atenção, todas apresentavam baixos níveis de niacina. O que é a niacina? Nada mais, nada menos que a vitamina B3. Chegando nesse ponto, eu vou contar uma pequena história que o Dr. Luiz Ribeiro ele sempre gosta de repetir. Senta que lá vem a história. De um certo momento na vida dele, uma senhora procurou ele porque estava sofrendo com depressão. E ela disse a ele o seguinte, que o médico dela estava viajando e como ela precisava do acompanhamento, ela pediu ao Dr. Laí Ribeiro que ele a acompanhasse nesse período da viagem do médico dela. E ele, tá, tranquilo. Claro, essa senhora fazia uso de benzodiazepínicos, de antidepressivos. E o Dr. Laí Ribeiro, ele relatou o seguinte, que ela começou, por orientação dele, a fazer uso da vitamina B3. Beleza? E sabe o que foi que aconteceu? Ela fazendo uso da vitamina B3 da forma correta,
naturalmente ela começou a sair do quadro de depressão. Aí o que foi que aconteceu? Depois de um mês, o médico dela voltou. Como ela tinha saído do quadro de depressão, ela decidiu por si mesma suspender o uso dos antidepressivos. Aí sabe o que foi que aconteceu? O médico dela deu uma bronca nela, só que ela estava bem. Compreende isso? E ele falou para ela o seguinte: pare com esse negócio de tomar vitamina B3, porque isso não serve para nada, isso é placebo. Mas espera aí, ela melhorou, ela reverteu o quadro. E o que é mais impressionante é que ela parou. Fazer o uso da vitamina B3 e voltou a tomar os antidepressivos. Pergunta para você, isso tem alguma lógica? Existe um ditado que diz assim: contra fatos não há argumento. Mas nesse caso tinha os fatos. Mas cai como uma luva uma citação de Einstein que ele diz assim: existem duas coisas que são infinitas, o universo e a ignorância humana. Mas com relação ao universo, eu ainda tenho as minhas dúvidas. Mas lembre-se que eu falei que iria apresentar duas ferramentas que nós utilizamos dentro da medicina natural. Uma, eu já passei aqui, a vitamina B3. E a outra, a hipnoterapia. O ideal seria que você procurasse um bom hipnoterapeuta, como é o meu caso e da minha esposa, e a gente iniciasse o tratamento e aí, beleza, tranquilo. Mas eu entendo que nem todo mundo tem condições, por exemplo, financeiras, para bancar um tratamento em hipnoterapia. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou disponibilizar gratuitamente um áudio aplicado na hipnoterapia, mais especificamente na sonoterapia. E eu não vou cobrar nada por esse áudio. Eu quero te dar de presente. Ah, professor Paulo, mas isso é muita bondade. Você está querendo fazer isso por quê? Por duas razões. Primeira, porque eu amo o ser humano e busco o bem-estar dele. A segunda razão do porquê eu vou presentear esse áudio de hipnoterapia é porque eu quero. Simplesmente isso. Porque eu quero o seu bem-estar. Agora, se depois você desejar agendar com a gente uma consulta, aí é outra coisa. Mas esse presente eu já estou dando para você. E como é que você faz para acessar esse presente do áudio de hipnoterapia? Você vai simplesmente fazer o seguinte: vai aqui embaixo nos comentários, escreve assim: professor Paulo, eu quero o meu áudio de hipnoterapia. Coloca o seu e-mail e você vai receber no seu e-mail o áudio, tá bom? Completamente grátis, você não vai pagar nada por isso. Agora, tem um pequeno detalhe, um triste detalhe. Principalmente no Brasil, a gente vive na época da credulidade. Eu não estou falando de fé, eu estou falando de credulidade. Credulidade é o seguinte: uma pessoa chega para você, olha, passa fezes de cachorro na tua pele que isso vai te imunizar contra qualquer vírus. Basta quem está falando isso vestir um jaleco branco que uma porção considerável da população vai começar a fazer. O nome disso é credulidade. Então, por conta da credulidade, as pessoas acabaram programando na mente subconsciente delas a seguinte informação: que acupuntura, shiatsu, hipnoterapia, etc, etc, ou seja, as terapias integrativas, elas não funcionam porque são terapias alternativas. Então as pessoas preferem continuar com terapias que não resolvem o problema delas do que partir para algo que poderia lhes devolver a saúde. Então, por conta da credulidade, sabe o que é que vai acontecer? Esse canal tem pouco mais de 1000 inscritos. Quanto é 1% de 1000? 10, não é? Então eu vou chutar por alto. Se 1% de 1000 inscritos é 10 inscritos, quanto é 5? Pois a quantidade de pessoas que vão me pedir o áudio não vai chegar a 5. Duvida? Então, se você duvida, que tal você ser o primeiro a pedir o seu áudio? Eu vou ficar muito feliz. Então, faz o seguinte:
Se esse vídeo te serviu para despertar consciência e mais ainda te serviu para poder ajudar pessoas que você conhece e que sabe que estão precisando desse conhecimento, então pratica o tipo C. Curte, comenta e compartilha, principalmente compartilhar com todas essas pessoas que você sabe que precisa, tá bom? Lembre, se você fizer isso, você se torna meu companheiro de missão, mais um grande buscador do conhecimento. E claro, caso você queira agendar com a gente uma consulta, é só entrar em contato com a gente pelo meu WhatsApp profissional ou pelo meu e-mail. Ambos estão aqui embaixo na descrição e a gente agenda a sua consulta. Caso você queira se tornar o nosso patrocinador ou deseje contribuir com o nosso trabalho, você pode fazer a sua contribuição através do nosso Pix, que está aparecendo aqui o QR Code, ou então aqui embaixo, que você também vai encontrá-lo na descrição. Então eu te desejo saúde física, mental, emocional e um maravilhoso e muito abençoado final de semana. E que Deus, o dono da minha vida, desse canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.